Olá. Para nossa discussão de hoje, a gente tem um material, olha, bem denso e específico. Bem específico mesmo. É um capítulo de um livro de psicologia chamado A Personalidade Lésbica. Uhum. É um texto que mergulha assim de cabeça numa perspectiva psicanalítica para descrever o que o autor entendia como os perfis, as origens psicológicas de mulheres lésbicas. E acho que é super importante situar isso, né? A gente não tá falando de uma visão de hoje. Não, de forma alguma. É uma janela para uma época, para uma certa escola de pensamento. Exato. Nossa missão aqui é justamente destrinchar essas teorias, os estudos de caso que ele apresenta, e o que salta aos olhos de imediato é a conexão fortíssima que o autor faz entre o corpo, a aparência física. E o estado emocional interno, né? Exatamente. Pois é, o texto funciona quase como uma investigação de detetive psicológico. É uma boa analogia. Posturas, tensões musculares, a forma de respirar, tudo isso é tratado como pista. Pista para desvendar traumas e conflitos que estariam, assim, no inconsciente. Entendi. Parece que a tese central, a linha que costura todos os casos, é a do corpo como mapa. Ou talvez, sei lá, até como uma prisão. Uma prisão como assim? Em cada exemplo, o corpo parece estar ou escondendo o eu verdadeiro, por trás de uma armadura, ou então ele está tão desconectado que a pessoa mal consegue habitar o próprio corpo. Certo. Vamos mergulhar nos argumentos dele, então. Começando pela forma como ele desmonta o estereótipo popular para apresentar a análise clínica dele. Certo, vamos nessa. O capítulo abre justamente falando daquela imagem, né? O estereótipo da homossexual feminina. Aquela caricatura. Isso. Alguém com traços masculinos, dominante, mas o autor logo avisa que isso é só a casca. É só a superfície. E aí ele introduz o primeiro caso, de uma paciente chamada Débora. E a metáfora que ele usa, nossa, é de um impacto tremendo. É de um impacto tremendo, sim. Ele descreve a primeira impressão que a Débora causava Sim. como sendo parecida com a de um gorila. Uau. Um gorila. É. Uma aparência de força, de dureza, uma presença física que chegava a ser intimidadora. Só que ao longo da análise, o que se revelou foi uma realidade interna completamente oposta. O oposto de um gorila. Totalmente. Nas palavras da própria Débora, ela se sentia como uma prematura. Uma prematura, como um bebê. Exato. Um bebê que nasceu antes da hora, despreparado e absolutamente frágil. Que contraste brutal. De um lado, essa imagem de força quase assustadora, e do outro, a vulnerabilidade de um bebê. Como o autor conecta essas duas coisas? Então, a teoria dele é que o gorila era uma espécie de máscara, ou uma defesa. Exatamente isso. Uma carapaça desenvolvida para proteger essa prematura interior de qualquer possível ameaça. Entendi. O corpo grande e forte da Débora funcionava simbolicamente como uma incubadora viva. Uma incubadora. E aqui o autor se baseia muito nas ideias de Wilhelm Reich, um psicanalista que falava da couraça muscular. Couraça muscular. A teoria é que nossas defesas psicológicas, nossos medos, nossos traumas, eles se cristalizam no corpo como tensões crônicas. É como se a gente construísse uma armadura literal de músculos para se proteger. E no caso da Débora, essa armadura era bem visível. Imponente. O ponto central para o autor é essa contradição. Por fora, uma imagem de autossuficiência. Por dentro, um sentimento de medo, solidão e uma necessidade desesperada por afeto. Então, essa busca por afeto, que no caso dela se dava em relacionamentos homossexuais, seria, na visão do autor, uma tentativa dessa prematura de finalmente encontrar segurança. Um cuidado que ela sentia que não teve. É por aí. A busca por outra mulher seria, nessa interpretação, uma busca por um calor materno, sabe? Um colo seguro que a incubadora de músculos não conseguia fornecer. O corpo forte era a defesa, mas não era a solução para a vulnerabilidade interna. É a primeira peça do quebra-cabeça que ele monta. Exato. Mostrando um corpo em profundo conflito. Ok, então o caso da Débora nos dá essa imagem da fortaleza, do corpo como armadura protetora. Mas o autor explora outras formas que esse conflito corpo-mente pode tomar, certo? Ele parece delinear dois perfis principais a partir daí.
Isso mesmo, ele aprofunda essa ideia da personalidade dupla em 2 perfis. O primeiro é o que ele chama de mulher masculina. Certo. E o exemplo principal é o caso de Mary. E que exemplo! Por quê? Ela se apresentava com o orgulho imenso de ser a melhor amante da cidade. Uau, que fachada. A melhor amante da cidade. Mas imagino que, seguindo a lógica do texto, tinha algo bem diferente por baixo dessa performance toda. Com certeza. A Mary se gabava da performance sexual, dizia ter múltiplos orgasmos, dominava a relação. Ok. No entanto, depois de meses de terapia, ela confessa que nunca teve um orgasmo de verdade na vida. Nossa. O autor chama isso de sofisticação sexual. Sofisticação sexual. É um fenômeno onde sensações genitais, assim, superficiais, são confundidas com a experiência profunda e corporal de um orgasmo. O corpo dela descrito como extremamente rígido, com ombros de jogador de futebol e músculos como faixas de aço. Nossa, que descrição. Era visto por ele como a manifestação física de um corpo morto para sensações reais. Isso é impressionante. Ele está fazendo uma conexão direta entre a rigidez nos ombros e a incapacidade de sentir prazer genuíno. Direta. É uma afirmação muito forte, quase como se o corpo estivesse literalmente congelado pelo trauma. Mas qual era a origem desse congelamento? Ele conecta essa fisicalidade toda com a história de vida dela. Sim, a conexão é direta. Segundo o texto, a postura da Mary era a manifestação física de um medo profundo e de um fardo que ela carregava desde criança. Um fardo. Entendi. A teoria é que a Mary, para se proteger, incorporou essa dureza. Mas, ao fazer isso, bloqueou a própria capacidade de sentir. E a terapia? O relato da terapia é notável. À medida que ela supostamente liberava essas tensões, relaxando os ombros, aprofundando a respiração, o autor alega que o corpo dela se transformou fisicamente. Se transformou como? Se tornando mais macio, e segundo ele, a orientação sexual dela também mudou para a heterossexualidade. Ok. Então, se o perfil da Mary é sobre construir uma armadura, uma defesa ativa, o que acontece quando a defesa é o oposto? Não construir muros, mas se apagar, desaparecer. O texto aborda esse outro extremo? Aborda sim. E esse é o segundo perfil, que o autor chama de personalidade esquizoide, ou passiva. Certo. O caso usado para ilustrar é o de Joanne. Diferente da Mary, a Joanne não tinha uma aparência masculina, pelo contrário. Ela é descrita como confusa, dependente, quase sem contornos definidos. Espera aí. Quando o texto usa o termo personalidade esquizoide, ele não está se referindo à esquizofrenia, certo? Ótima pergunta. O que esse termo significa nesse contexto psicanalítico específico? Não tem a ver com esquizofrenia. Nesse contexto, esquizoide se refere a uma tendência ao distanciamento, à dissociação. Dissociação. Há uma dificuldade de se conectar emocionalmente com os outros e principalmente consigo mesma. No caso de Joanne, a dissociação era com o próprio corpo. E como ela sentia isso? Ela o sentia como uma boneca com cordas. Nossa. Algo que não lhe pertencia de verdade. Uma perda completa do eu corporal. Uma boneca com cordas. A imagem é desoladora. Aqui o problema não é uma máscara de força, mas uma ausência de si. E como isso se manifestava nos relacionamentos dela. O texto aponta que a Joan, como muitas lésbicas passivas, segundo o autor, buscava nas parceiras uma figura mais forte. Alguém para se apoiar. Alguém em quem ela pudesse se apoiar, quase se fundir, para compensar essa falta de um eu sólido. Certo. E para explicar a origem disso, a análise mergulha fundo num sonho que a Joan teve. Um sonho bem peculiar. E qual era o sonho? Ela sonha que está com uma mulher que tem um pênis. Ok. Ela fica fascinada, mas de repente o pênis desaparece e ela se enche de uma raiva frustrada no sonho. A interpretação disso deve ser bem densa. Vamos com calma. A mulher com pênis simboliza o quê? Então, E como isso se conecta à raiva e à personalidade dela? Parece um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça complexo, bem típico da psicanálise. A interpretação do autor é a seguinte: a mulher com pênis
Seria um símbolo da mãe, da primeira infância. A mãe. Isso, vista pela criança como uma figura onipotente, completa, que tem tudo. O pênis, nesse caso, não é literal, é um símbolo de poder. Ok, um símbolo de poder e completude. Exato. E a frustração e a raiva no sonho seriam, na verdade, um deslocamento. A raiva original seria contra o pai, mas essa hostilidade era tão reprimida que se manifestava de outra forma. De que forma? Como um impulso inconsciente de morder o pênis. E essa hostilidade reprimida contra a figura masculina é que bloquearia a possibilidade de um relacionamento heterossexual. Entendi. A raiva é contra o pai, mas aparece no sonho ligada à mãe e se manifesta como um desejo de morder. E o corpo dela, como entra nisso? Aí vem a conexão final. A Joan tinha uma mandíbula cronicamente tensa. Tensa. Para o autor, essa tensão física era a couraça muscular dela. Era a defesa corporal contra esse impulso oral agressivo de morder. O corpo, mais uma vez, encenando o conflito psíquico. Exatamente. Ok, então a gente viu a armadura, o corpo morto e o corpo dissociado. Fica claro que, para o autor, a orientação sexual é um sintoma, não a raiz do problema. Isso mesmo. O que ele aponta, então, como as causas fundamentais por trás desses conflitos todos? Ele aponta alguns fatores principais. O primeiro e mais importante é a dinâmica familiar, especialmente a relação com a mãe. Como no caso da Mary. Exato. Uma mãe forte e invasiva que teria esmagado a feminilidade dela. Em outros casos, a combinação de um pai muito crítico com uma mãe submissa e infeliz levaria a menina a rejeitar o modelo feminino que ela via em casa. Certo. Outro ponto que ele levanta é que a homossexualidade seria, em muitos casos, uma escolha de último recurso. E ele usa a expressão francesa, faute de mieux. Essa expressão em francês, faute de mieux, o que ela quer dizer na prática? Quer dizer por falta de algo melhor. Então seria uma escolha por falta de uma opção melhor. Exatamente. A visão do autor é que, frequentemente, essa escolha aconteceria após uma experiência heterossexual traumática ou desastrosa. E isso levaria a mulher a se fechar para os homens. Isso, e buscar afeto em outras mulheres como uma alternativa mais segura, mas, na visão dele, não ideal. É uma das visões mais controversas e datadas do texto, claro. O texto também fala bastante sobre masoquismo, o que pode parecer contraintuitivo. Como isso se encaixa na busca por se sentir vivo? Essa é uma parte crucial da teoria. O autor, de novo se baseando em Reich, argumenta que o masoquismo, nessas personalidades, não é a busca do prazer na dor. Não. É a busca da dor para sentir alguma coisa, para despertar um corpo que está anestesiado pela couraça muscular. É uma tentativa de quebrar a própria armadura, então? É uma tentativa desesperada de furar a própria armadura, de usar o choque da dor para sentir o próprio corpo de novo, mesmo que seja através do sofrimento. E isso viria de onde? Isso estaria ligado a uma profunda falta de autoestima, originada numa infância onde a personalidade da criança não foi respeitada. Então, em resumo, a dor é um atalho para se sentir vivo. E todo o comportamento sexual que ele descreve é visto como uma consequência desse estado de anestesia corporal e não como a causa. Exatamente. É visto como um sintoma. O texto chega a descrever o comportamento homossexual dessas pacientes como um sexo compulsivo. Compulsivo. Que não seria motivado por um desejo genuíno, mas pela necessidade de gerar excitação para se sentir viva. Seria uma busca desesperada por amor e contato, mas expressa de uma forma que o autor considera limitada e cheia de contradições. Como sentir amor e ódio pela parceira ao mesmo tempo. Exato. Então, para amarrar tudo, este documento nos apresenta uma visão psicanalítica muito específica, de uma época específica, onde a personalidade lésbica é construída a partir de uma dissociação fundamental entre a aparência externa e o sentimento interno, entre a mente e o corpo. Os casos de Deborah, Mary e Joanne são as lentes que o autor usa para mostrar como traumas de infância se manifestariam em armaturas musculares, corpos anestesiados Tensões físicas. e, por fim, na orientação sexual. Isso.
A linha que conecta toda a análise é a ideia de um corpo que perdeu sua capacidade de sentir prazer e uma personalidade que luta de formas distorcidas para recuperar essa sensação. Certo. Do ponto de vista do autor, os relacionamentos e comportamentos descritos são tentativas de resolver esse conflito interno, embora ele os considere, em última análise, insatisfatórios. E na lógica da época, passíveis de cura através da terapia. Exatamente, é realmente uma fotografia de um modo de pensar que hoje é amplamente questionado, mas que revela muito sobre a história da psicologia. O foco intenso do texto em como nosso corpo pode ser um mapa vivo da nossa história psicológica é realmente marcante. Muito. E deixa uma questão para refletir que vai muito além do tema específico de hoje, né? Com certeza. Se para este autor a rigidez nos ombros ou a tensão na mandíbula eram portais para o inconsciente, que histórias das nossas próprias tensões corporais crônicas, aquela dor no pescoço que nunca some, o maxilar travado ao acordar, estariam tentando nos contar se a gente parasse para ouvir?